Um dos problemas que a gente vai ver é que quando a gente usa uma função, ela precisa estar definida anteriormente. E muitas vezes isso é ruim para a gente. E a gente vai aprender um formato em que a gente vai seguir esse formato, de forma que as funções vão acabar sempre sendo definidas antes delas serem chamadas. Para isso, a gente vai definir essa função main aqui, que ela não é obrigatória no Python, mas é uma boa prática de programação. No exemplo que a gente tem nesse slide, a gente está usando de novo a função soma, só que ela vai dar um erro. Então, para a gente ver esse erro que essa função vai dar, a gente pode simplesmente pegar o programa que a gente já tinha criado e inverter aqui, o lugar da função soma. Então, deixa eu mostrar para vocês que se a gente pegar a função soma e colocar ela no final do programa, quando a gente tenta executar, mais uma vez o Python não reclama até que chegue na linha que está o erro. Então, primeiro valor 8, segundo valor 11. Quando eu digito esse segundo valor, ele vai vir para essa linha aqui, print soma. E o que o Python vai fazer? Ele vai tentar executar a função soma. Vamos ver. Quando ele tenta executar, ele fala assim, soma não foi definida. Mas olha aqui no código, soma está definida, mas o Python fala que não foi definida. Isso porque o Python ele só enxerga o que foi definido antes daquele comando, daquela linha. Se você tiver uma situação dessa, você precisaria ter colocado a função soma antes. Tá? Então, quando ele vai chamar a função soma, ele tenta procurar aqui para cima, falar, soma já foi definida? Ah, já. Então, usa a função soma. Se ela estivesse para baixo, ele não ia enxergar essa função. Então, uma forma de resolver isso é a gente criar uma função chamada de main, e essa seria a nossa função principal. Qual que é a ideia dessa função? Essa função, ela vai conter o nosso programa. Nesse caso aqui da soma, como que a gente resolveria isso? Qual que é o nosso programa? O nosso programa são essas linhas aqui que estão no nível 0 de indentação. Então, eu vou definir essa função principal sem nenhum parâmetro, e a partir de agora, o meu programa, ele não está mais no nível 0 do meu código, e sim ele está na função main. Então, o que o Python vai fazer? Ele vai ver que tem a função main definida aqui e vai ignorar. Vai ver que tem a função soma definida nessa linha, também vai ignorar. Então, ele vai vir para essa linha aqui. Quando ele chegar nessa linha, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar a chamada da função main. Desse jeito assim, ela não tem parâmetro nenhum e não retorna nada. Por que a gente fez isso? A gente fez isso porque agora, quando o Python chega nessa função main, ele já passou por todas as funções antes de chegar nessa linha, e o fluxo de execução vai ser alterado para cá, e o nosso programa de fato começa. Então esse é um padrão de projeto que vai permitir com que a gente não tenha esse problema das funções terem que ser declaradas antes. Então, vejam, Python ignorou e executou a função main. Quando ele executou a função main, ele veio para essa linha aqui. E aí o que a gente tem é, digite primeiro o valor 8, 9, e aí ele fez a soma, né? A soma de 8 com 9, depois soma com 1, 2. Que é o que a gente tinha. Então, 17 e depois 3. Vejam, nesse caso, soma não está definido acima. Mas, por que funciona? Porque o Python ignorou essas duas funções, e quando ele chegou nessa, ele já tinha visto a função main, por isso que ele pode chamá-la, e ele já tinha visto a função soma. Então, dessa forma, a gente evita esse problema de ter que definir as funções antes de chamá-las. Tá? Então, é muito comum você ver um código em Python com essa função principal main. Nas primeiras linhas, a gente vai importar as bibliotecas, a gente já viu a biblioteca math, depois a gente define a função main, aí vem os comandos da função main. As funções que a gente pode eventualmente utilizar no nosso código vem aqui. O Python ignora essas linhas que tem def, ele pula, e finalmente ele chega, ó, eu quero começar a executar a partir de onde? Daqui, da função main. Ele vem para cá. O fluxo de execução ele é alterado, então, e começa a executar essa linha. Eventualmente essa linha pode chamar a função 1 ou a função 2, e assim por diante. No nosso exemplo, acabei de fazer, né? Se a gente fizer criar aqui a função main, é isso que está acontecendo. O que vocês precisam entender nesse ponto é que as linhas com def são ignoradas, o Python pula, porque aquele bloco só deve ser executado quando a função é chamada. Então, quando a função main é chamada, esse bloco começa a ser executado. Nesse bloco, a função soma é chamada, e ele já tinha visto a função soma, porque ele primeiro viu a main,
depois viu a soma e depois começou a executar de fato o nosso programa. Esse é um padrão, tá, de desenvolvimento, não é obrigatório, mas ele é recomendado, porque vai evitar algumas situações quando você tiver programas maiores. A gente vai ver que uma função pode chamar outra, outra chama um. Então, se você tiver, por exemplo, duas funções, se você pensar assim, que eu tenho uma função f1, dentro dessa função, eu chamo a função f2. Aí você fala, então, a função f2 precisa vir aqui em cima para o Python poder enxergar. Tudo bem, mas e se nessa função f2, dentro dela eu chamar a função f1? Ah, então a f1 precisa vir em cima, mas a f1 precisa que o f2 venha aí em cima. Então esse é um caso que já não vai dar, né? É um caso simples que a gente consegue ver que não dá para resolver sem ser essa forma aqui, onde a gente define todas as funções e depois começa a chamar as funções aqui nesse bloco principal. Aqui a gente tem um outro exemplo. O programa recebe três valores que vão ser armazenados nas variáveis A, B e C. E eu quero uma função que vai retornar o menor valor de A, B e C. Como que a gente poderia fazer isso? O código está aqui embaixo, né? Então vai ser bem simples. Essa função A, B e C, ela vai receber os valores passados pelos parâmetros, então como se a gente tivesse aqui esse valor sendo copiado aqui, esse valor sendo copiado aqui, e esse valor sendo copiado aqui. Se a gente digitou 3, 7 e 1, o que a gente tem aqui é 3, 7 e 1, e esses valores são copiados nessas variáveis A, B e C. Mais uma vez, as variáveis que estão aqui não tem nada a ver com as variáveis que estão aqui. O que é feito é uma cópia dos valores que estão nessas variáveis. E aí, como que eu resolvi esse problema? Eu criei uma nova variável chamada mínimo, e nessa linha eu estou supondo que o menor valor está na variável A. O menor valor desses três passados é o que está na variável A. Quem é que está na variável A é o 3. Então eu coloco lá no mínimo o valor 3. Em seguida eu pergunto, será que o B não é menor do que o valor que está em mínimo, ou seja, o valor que era A? Bom, B é 7. 7 é menor do que 3? Não. Então não executo esse bloco aqui de tamanho 1, que era o meu if. Só que tem mais um caso, né? Pode ser que C seja a menor variável. Então, se C for menor do que a variável atual, que está no mínimo, nesse caso né? C igual a 1. Então, eu atualizo aqui. Então, mínimo não vai mais ter o valor de 3 e sim o valor de 1. No final, eu retorno o mínimo. Então, quem que eu estou retornando? Eu estou retornando aqui o valor de 1. Esse valor de 1 ele vai ser substituído por essa expressão aqui. Então, agora o que a gente tem é o 1 sendo impresso dentro como parâmetro do nosso print. Se a gente tentasse outros números, né? 3, 2 e 1. Então, 3, 2 e 1, a gente ia ter aqui 3, 2 e 1. Primeiro a gente começa supondo que o menor é o 3. Então, o 3 está aqui. A gente pergunta, será que não era o B que era o menor? Então, 2 é menor do que 3? Sim, então atualiza para 2. Vem para cá, mas será que não era o C o menor? O C é 1, 1 é menor que 2? Então atualiza mais uma vez. E a gente consegue, no final, retornar de novo, aqui deu 1, né, o resultado. Mas essa é uma forma de encontrar o menor de 3 elementos.